E aí, gente, que a paz de Deus inunde o coração de cada um de vocês através deste vídeo. Eu me chamo Karina Fernandes e através do mesmo eu quero compartilhar com você a respeito do tema visão. E quando eu falo aqui de visão, eu estou tratando sobre a questão de você ter um objetivo de vida em determinadas áreas da mesma e também saber o que você quer, no que você quer focar, o que você escolhe fazer, o que você escolhe pensar diante de dificuldades que muitas vezes surgem no caminho. E dentro de todo este tema, eu fico admirada com a capacidade que o ser humano tem de poder escolher o tipo de visão que deseja ter para a sua vida em determinado aspecto e no que focar diante das adversidades que muitas vezes surgem na trajetória. E você sabe que o que diferencia o ser humano de qualquer outro tipo de ser vivo que haja no planeta Terra é a questão de sermos seres racionais. Deus nos concedeu essa tamanha preciosidade que é nós podermos pensar, decidir, escolher, termos essa capacidade que é tão incrível. E diante disso, o cérebro pelo qual você utiliza para realizar todos esses tipos de ações, ele tem um potencial tremendo e dependendo do potencial, do quanto você utiliza esse potencial, se você utiliza esse potencial da maneira certa, se você tenta extrair o máximo possível para o bom uso deste item que está no seu corpo, você consegue ir vencendo em muitas coisas na vida. Porque o cérebro tem um potencial extraordinário formado de bilhões e bilhões de neurônios e com isso você através do mesmo consegue ter a capacidade de ter visão sobre determinados aspectos da sua vida. E você sabe que dentro desse quesito de visão, nós temos aqui uma história sobre a qual nós vamos refletir, uma das que eu vou trazer aqui rapidamente para compartilhar com vocês dentro deste tema, que é a história de Christopher Wren, que foi um arquiteto inglês muito famoso e ele foi responsável pela construção da Catedral de São Paulo em Londres e disse que certa vez ele estava caminhando pela catedral ainda em construção e ele começou a perguntar para os colaboradores que estavam ali trabalhando nessa construção sobre uma pergunta. Ele se chegava a cada um dos colaboradores e ele sempre perguntava: o que é que você está fazendo? E cada colaborador respondia dentro do seu trabalho específico. Sou responsável pela pintura, o outro dizia, sou responsável pela parte de carpintaria e assim em diante. Só que nenhuma dessas respostas faziam parte da resposta oficial que este arquiteto queria escutar. E um certo dia, quando ele já estava meio desanimado com as respostas que ele tinha recebido e ele estava saindo da construção, da catedral ainda em construção, ele chegou para um colaborador que estava trabalhando com mistura de argamassa e ele fez a mesma pergunta para esse colaborador. E esse colaborador, ele teve uma resposta diferenciada, porque ele olhou para aquele arquiteto e por mais que a sua tarefa fosse simples diante de algumas outras, ele olhou para o arquiteto e ele disse: eu estou engajado na construção de uma linda catedral. E isso foi impressionante, porque por mais que a tarefa que aquele homem estivesse fazendo fosse simples aos olhos de muitos outros, a visão que ele tinha era diferenciada. Enquanto os demais estavam focados apenas em tarefas rotineiras, não viam o fruto que iria ser gerado através daquele trabalho que estavam fazendo com as suas mãos, teve uma pessoa que decidiu ter uma visão além e entender qual que era o propósito
efeito daquilo tudo. Então, diante das circunstâncias da vida, diante do seu presente, você pode escolher entre ter uma visão pequena ou ter uma grande visão. Você pode escolher se você vai focar nas coisas rotineiras da vida de uma maneira triste, ou se você vai decidir ver preciosidade nos detalhes da sua história que o maior autor do mundo está escrevendo. Porque a Bíblia mesmo diz que Deus já tinha todos os seus dias escritos em seu livro antes que sequer um deles tivesse sido escrito. Então você é responsável pela visão que você decide escolher. Isso nos leva a uma outra história, onde disse que um determinado executivo estava tinha saído de férias com a sua família e ele foi para um determinado lugar onde tinha um lago, e todo dia que ele saía para pescar, ele se deparava com um velho pescador, com um pescador ancião, e esse pescador ancião, ele via que todos os dias fazia a mesma coisa. E o que esse pescador fazia era, de todos os peixes que ele conseguia pescar, ele pegava o peixe e colocava perto da sua mão. Se o peixe fosse menor que o tamanho de sua mão, ele conservava aquele peixe. E se não, ele jogava novamente naquele lago. Ele dispunha o peixe de novo naquele lago. E dia após dia, isso gerou curiosidade naquele homem que tinha saído de sua cidade de férias com a sua família. E um certo dia ele chegou para o pescador e perguntou o porquê daquilo, porquê daquela classificação daqueles peixes. E aquele ancião, ele respondeu para aquele homem que estava de férias com a sua família naquele lugar o seguinte: é fácil. Todos aqueles peixes que são do tamanho da minha mão são aqueles peixes que cabem na minha frigideira. Todos aqueles que não são do tamanho da minha mão são peixes maiores que a minha frigideira e eu não vou conseguir utilizá-los. Ou seja, a visão daquele homem era do tamanho de uma frigideira, podemos dizer assim. Com essa história, no caso, a gente consegue aprender que se você ficar focando no tamanho da frigideira que você tem em determinada área da sua vida, você nunca vai conseguir enxergar além, você nunca vai conseguir aproveitar oportunidades que vão surgir no caminho de comprar uma outra frigideira, digamos assim. Estamos só usando aqui um simbologismo para você compreender o que eu quero passar para você através dessa mensagem. E por causa disso, quem sabe por medo, por frustrações do passado, por expectativas frustradas em relação ao futuro, enfim, por N motivos, quem sabe você está medindo todos os peixes de acordo com o tamanho de uma determinada frigideira, de acordo com o tamanho de uma determinada visão que você tenha, seja na área financeira, seja na área familiar, seja na área estudantil, seja na área profissional, seja na área pessoal, em qualquer área que for, você precisa entender qual é a visão que você está tendo em relação a determinado aspecto para você conseguir decidir e escolher ter uma visão além daquilo que seus olhos enxergam no presente e decidir sonhar cada vez mais alto para você conseguir mais coisas boas. E quando eu trato de visão para você ter sucesso, não é sucesso só aquilo que se conhece como sucesso financeiro, você se tornar rico, isso e aquilo, tudo aquilo que vier, amém, é muito bom. Mas quando eu trato de sucesso, é tratando também de sucesso na sua família, de você ser um bom filho, você ser um bom pai, você ser uma boa filha, você ser um bom amigo, você ser um ótimo funcionário, você ser uma pessoa que se preocupa com os outros, uma pessoa que se sente bem consigo mesma e consegue elevar a autoestima daquelas pessoas que estão ao seu redor com um sorriso, porque você está vivendo em propósito. E quando você vive em propósito é porque você está debaixo de uma visão, e quando você tem uma visão grande, você é uma pessoa entusiasta, e quando você é uma pessoa entusiasta, você sente energia, alegria, juntando com a força que Deus lhe dá para vencer as adversidades da vida, você vai seguindo em frente e vai colhendo resultados daquilo que um dia você plantou. Então, vamos decidir
ter visão grande em todas as áreas da vida. Tem até uma frase que diz, né? Sonhe alto porque o seu Deus é grande. E isso é real para tudo, para tudo, para tudo e para todos. E eu encerro com a história que está descrita na Bíblia de Davi e Golias. Não vou me atentar aqui aos detalhes, mas há uma parte na descrição dessa história na Bíblia que muito me chama atenção, porque quando aquele jovem que não estava preparado para a batalha, quando aquele jovem que aos olhos das pessoas não era capaz de fazer o que fez através da ajuda que Deus lhe deu, da graça que Deus lhe deu naquele momento, quando aquele jovem chega naquele lugar onde estavam os exércitos e o exército de Israel também, ali ao qual os irmãos dele pertenciam, todo cheio de jovens fortes, robustos, bem preparados aos olhos dos homens para poder enfrentar aquela guerra e vencerem. Quando Davi chega lá, aos olhos dos homens ele estava despreparado, não iria nada dar certo, mas ele tinha decidido depositar a sua confiança em Deus. E quando ele chega lá e ele pergunta o que estava acontecendo, todas as pessoas que faziam parte do exército de Israel constantemente diziam para Davi: tem um gigante aqui que está nos afrontando, e é gigante para cá, gigante para lá, gigante. E aquele jovem com uma visão diferenciada, ele chega para eles e diz assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, ele não tratou Golias como um gigante, ele tratou Golias como um incircunciso filisteu, sem interessar o tamanho, sem interessar a compostura daquele homem. Ele tratou como um incircunciso filisteu porque a visão dele não estava focada em Golias. A visão de Davi estava focada em Deus, que ele sabia que era superior àquele problema, que era superior àquele gigante, e que se Deus quisesse, Deus era todo poderoso para dar a vitória para Israel, e foi o que aconteceu. Então, enquanto todo um exército estava focado no gigante, que a gente pode trazer para a nossa vida como problemas, adversidades, angústias da vida, barreiras que muitas vezes nós encontramos na nossa jornada aqui na Terra, Davi estava focado em Deus, que era superior ao gigante, e que então nós entendemos que é superior a qualquer problema, qualquer barreira, qualquer tempestade que nós afrontemos em algum momento em nossas vidas. Então, através desta reflexão, nós conseguimos compreender que você precisa ter uma visão clara daquilo que você deseja para a sua vida, em determinados aspectos da mesma, principalmente debaixo de uma direção de Deus, que foi aquele que criou você para viver baixo um propósito aqui na Terra. A sua visão pode ser grande ou ela pode ser pequena, e você é responsável por decidir se você vai focar nos gigantes da vida ou se você vai focar em Deus, que é todo-poderoso para dar para você força para você enfrentar qualquer batalha e sair vitorioso através de uma vida vivida em propósito. Deus te abençoe, compartilhe essa mensagem com mais alguém, e que nós venhamos permanecer sob uma visão clara de que pertencemos a Deus. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, e com a sua ajuda e também com o esforço de nossa parte e com uma visão clara, nós conseguiremos alcançar grandes objetivos. Abraços!